O café de filtro de gotejamento é exatamente isso, café filtrado. Na sua forma mais simples, é a água em contacto com o café moído filtrada através de papel, pano ou metal perfurado. O filtro, na maioria dos casos, bloqueia as partículas maiores do café, permitindo que os solúveis do café na água sejam a sua bebida final. O café de filtro de gotejamento é diferente do café expresso porque não é aplicada pressão ao café moído. Portanto, o café de filtro de gotejamento geralmente tem um tempo de extração mais longo do que o café expresso. O que adoro no café de filtro de gotejamento é sua natureza artesanal. Não precisa de equipamentos sofisticados, pode ter um custo relativamente baixo, é acessível para todos. É o patamar inicial para começar a beber café em todas as culturas. Neste vídeo apresento alguns estilos diferentes de café com filtro de gotejamento que uso com frequência. Lembre-se, a ferramenta que estamos a usar é apenas isso, uma ferramenta. O resultado final será tão bom quanto os ingredientes que utilizar. Aqui temos o luxo de um café de especialidade e água filtrada. Na sociedade ocidental, a prensa francesa, o êmbolo ou a cafeteira francesa são encontrados em muitas casas devido à sua facilidade de uso e pela sua capacidade de fazer várias chávenas de café num curto espaço de tempo. O tipo de método de infusão é o que eu chamo de estilo de imersão total, onde a água e o café ficam em contacto durante um determinado período de tempo antes de serem filtrados. Outros exemplos de imersão total são o método AeroPress invertido e o cafeteira inteligente. Pour-over é outro estilo de café de filtro de gotejamento popular e que pode ser simples ou uma imersão profunda. O melhor das cafeteiras pour-over é que são muito acessíveis e fáceis de usar. Pode simplesmente colocar um filtro num suporte de filtro, colocar uma colher de café moído, despejar uma quantidade aleatória de água quente e terá uma bebida. Ou pode tornar o processo tão complexo quanto o desejar, controlando o resultado final, usando uma gama de variáveis, o nível de torrefação, o tamanho da moagem, a forma do cesto, o tempo de infusão e a temperatura da água. Para mais informações pode ver o nosso tutorial de ajustes. Os filtros vêm em vários formatos e formas, desde filtros cônicos em forma de V, fundo plano e tudo mais. Depois há os diferentes meios de filtragem, sendo os mais comuns o papel, mas também o tecido, o metal perfurado e outros compostos manufaturados. Algumas das marcas mais comuns são Ario, Melita, Chemex, Kalita, Filtropa, apenas para citar alguns. Qualquer que seja o meio de filtragem, o estilo fundamental não muda. É água quente vertida sobre o café moído num meio de filtragem. O método de infusão fria, como o nome sugere, consiste em usar água fria para a infusão. Um filtro comum com o estilo de imersão total é fabricado por uma empresa chamada Toddy. Como pode ver, é basicamente um balde com um filtro de papel no qual o café moído é colocado. Adiciona-se água a temperatura ambiente ou água fria e deixa a infusão durante um longo período, por exemplo, mais de 6 horas. O estilo de gotejamento frio é diferente. Aqui, uma camada de café está colocada em cima de um filtro e é aplicada água fria muito lentamente, uma gota de cada vez. E não fica imerso na água todo o tempo. Passa uma gota de água durante um longo período de tempo. E o que obtém geralmente é um café com um corpo e uma sensação de boca diferentes de um método típico de infusão fria. Algumas pessoas também gostam de verter café quente sobre o gelo para arrefecer a bebida. Acabei de adicionar isso à gama cada vez maior de opções de extração de café e para nós na cafeteria é extremamente popular durante as estações mais quentes. Muitas vezes é a porta de entrada para as pessoas que bebem café de filtro quente quando a temperatura arrefece. Para mais automatização, existem muitas máquinas de café com filtro de gotejamento que produzem um café excelente, incluindo cafeteiras de precisão. Na verdade, usamos duas no café simultaneamente há alguns anos, até ser necessário aumentar a capacidade e mudar para uma cafeteira maior. A infusão de precisão possui métodos de infusão pré-definidos, incluindo a chávena de ouro da SCA. Mas eu prefiro a opção MyBrew, que permite ajustar as variáveis como a taxa de fluxo, o tempo de floração e a temperatura da água.
A maioria das infusões automatizadas pode ajustar as variáveis que produzem uma chávena de café saborosa, ou seja, a proporção da bebida, o tipo de cesto, o formato do filtro, o tempo de infusão e a temperatura. Lembre-se, estes são apenas instrumentos de infusão. A chávena final que irá beber será tão boa quanto a qualidade do café e da água que utilizar.